nossos parceiros, ao Feirão do Alumínio, a Floricultura Toque de Amor, ao Espaço Laser também, que está presente com a gente. E vamos lá. Quero apresentar a doutora Caroline Ilídio. Ela é membro do Hospital de Amor e gostaria que você se apresentasse melhor, doutora, para a gente dar continuidade nessa live. Obrigada, Ali. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim falar sobre esse assunto, gosto bastante, principalmente quando o objetivo é auxiliar as mulheres a se cuidarem melhor, se conhecerem e passar a enfrentar, né, esse tipo de problema que ninguém gostaria de ter, mas que eventualmente a gente pode ser preciso passar por ele. Está nessa área de câncer de mama e estou à disposição para perguntas e a gente discute um pouquinho, né? Isso aí. Vamos lá. Doutora, sobre a prevenção, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama e como podemos minimizá-los? Sim, bom, todas as mulheres têm risco de ter câncer de mama. Então a gente costuma brincar assim que só não tem câncer de mama quem já morreu, né? Então não tem risco nenhum quem já morreu. Então só da gente ser mulher, estarmos vivas, nós temos um risco. Qual que é esse risco? Ele é imprevisível saber se eu vou ter câncer de mama ou não. Mas ele pode ser evitado, né, diminuído conforme o estilo de vida que eu levo. Existe isso de família, tá? Isso é um grande mito que corre por aí, de que em relação à família, se eu não tenho ninguém na minha família que teve câncer, eu também não vou ter. Isso é uma grande mentira, tá? Porque qualquer mulher pode ter câncer de mama e o câncer ele pode vir de forma esporádica. Então a gente, né, pode não ter ninguém na família e ser a primeira, infelizmente, né? Mas alguns deles são genéticos hereditários. Só que essa quantidade de genéticos hereditários é só 2%. Então é uma quantidade muito pequena que vai herdar esse gene defeituoso da família, né, dos pais, dos avós, né, dos antepassados, e vai desenvolver o câncer por causa dessa mutação. Então é muito pequena essa quantidade. A grande maioria, 98%, eles são os cânceres que a gente chama de eventuais, esporádicos, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, para prevenir nesse sentido, familiar, a única forma, quando você sabe da sua família que existe uma mutação genética, você faz o teste, tem indicação de fazer alguma coisa para reduzir esse risco, seria a cirurgia redutora de risco, que foi o que a Angelina Jolie fez, né? Uma das famosas que tiveram esse tipo de problema. Ela teve um diagnóstico da mutação genética que causa o câncer de mama em mais de 80% das mulheres portadoras, e por isso ela fez a cirurgia profilática, que é quando a gente faz a cirurgia antes de ter o câncer. Só que, como eu disse, isso é só para quem tem a mutação genética, que é só 2% da população que tem câncer. Então, nem toda mulher vai se beneficiar disso. Tanto é que, às vezes, as mulheres chegam falando, eu gostaria de tirar para não ter o risco. Não zera o seu risco de retirar suas duas mamas, não zera o risco de você ter câncer. Né? Ele diminui em quem tem a mutação genética. As mulheres que não têm, a grande maioria das mulheres que não tem, não precisa fazer esse tipo de cirurgia. Mas tem outras formas de você prevenir esse câncer esporádico, que pode acontecer com qualquer uma, né? Principalmente relacionadas ao estilo de vida. No caso, a alimentação seria uma das principais medidas. É uma delas, é uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir qualquer tipo de neoplasia, não só de mama. Tá? Então a gente sabe que o câncer ele é causado por uma mutação genética. Então hoje eu não posso apontar o dedo para uma coisa e falar o seu câncer foi causado por causa disso. É impossível você fazer isso. Você teve câncer porque você... Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, isso é muito comum as pessoas falarem porque eu sou ansiosa. Eu tive câncer porque eu sou ansiosa. Então não tem como você culpar um único fator pelo fato de você ter câncer. A doença, ela nasce da gente. Ela é como se fosse um órgão nosso, defeituoso, que nasceu de forma errada, né? Que não deveria estar ali, uma parte de nós. Então eu não adquiro ele de outra pessoa, por exemplo. E o que causa essa mutação que gera essa célula defeituosa? Principalmente o estilo de vida, que pode, ao longo do tempo, acumular danos no nosso DNA. Né? Vou dar um exemplo aqui que eu costumava dar para os meus alunos, que é, por exemplo, quando a gente vai à praia e fica o dia todo no sol, sem proteção solar. O que vai acontecer com a sua pele? Ela vai receber o dano da radiação solar na pele, e essa pele no outro dia vai estar toda descascada. Por quê? Porque essa célula sofreu um dano e o nosso organismo consegue reparar esse dano no dia seguinte, por exemplo. Só que se a gente sofre esse dano todos os dias, ao longo de muitos e muitos e muitos anos, o que acontece? Aos poucos, esse organismo não vai conseguir reparar esse dano. E desse erro genético, que acontece no nosso DNA, passa pra frente. E em vez daquela célula morrer, da pele descascada, que é o que acontece quando a gente toma sol bastante tempo, vai surgir uma célula cancerígena, uma célula errada, né, que não era para estar ali. Então o exemplo do sol é um dos mais palpáveis que a gente tem, né, no dia a dia, de explicar melhor como é que acontece um dano no DNA da nossa célula. Uma pergunta que me veio agora. Às vezes a mulher ela tem um pouco
de dúvida em relação aos nódulos. Qual é a diferença para essa mulher ficar atenta? Qualquer tipo de carocinho ou não? Como que funciona isso aí para ela se ligar? Tipo, até mesmo debaixo do braço, nós estávamos falando aqui um pouco antes, né? Tipo um pelinho inflamado, ou talvez alguma coisa mesmo na mama, na areola. Qual que é a... sim. As alterações que podem acontecer. Todo nódulo precisa ser investigado, independente que você palpe e ache que é uma coisa. Então, por exemplo, você tem um costume de se observar e de repente você observa que tem um caroço na sua mama, um nódulo, independente do tamanho, seja do tamanho de um grão de arroz, seja um nódulo do tamanho de um ovo, por exemplo. Independente do tamanho dele, ele precisa ser investigado por um profissional. Então você deve procurar auxílio profissional para que seja investigado. Por quê? A maioria desses nódulos, graças a Deus, são benignos. A maioria desses nódulos que a mulher palpa, isso gera muita ansiedade, porque ela chega já assim, meu Deus, tem um nódulo do tamanho de um ovo na minha mão. Pode ser um câncer? Pode. Mas também pode ser um cisto, se é uma alteração completamente benigna, que nunca vai se tornar um câncer. Né? Ou pode ser um nódulo. Qual que é a diferença aí de um nódulo de um cisto para elas? O cisto ele é como se fosse uma bolsinha de líquido que desenvolve em qualquer parte do corpo, certo. Não só na mão. A gente pode ter cistos em qualquer órgão, no cérebro, na tireoide, no ovário costuma ter bastante. Então o cisto ele é uma alteração benigna, comum na maioria dos nossos órgãos, inclusive na mama. Então assim, existe uma doença benigna super famosa que é o ovário policístico, né? O cisto no ovário. É uma alteração totalmente benigna. Tá? Mas para isso eu preciso fazer um exame para diagnosticar. Né? Na mama, por exemplo, a mama policística, a mama fibrocística, né, que a gente fala, é uma mama que tem predisposição de formar cistos. E esses cistos, que são bolinhas de líquido da própria mama ali, não vão virar câncer. Diferente de um nódulo. O nódulo, ele é um nódulo sólido, ele já seria como se fosse, em termos mais leigos, ele seria uma bolinha de carne, em vez de ser uma bolinha de água. Né? Então, ele já é um nódulo sólido que merece uma investigação adicional. E aí essa investigação ela é feita como? Depende, né? Às vezes a gente faz essa investigação com exames de imagem, né? Mamografia e ultrassom são os principais, mas existem outros, tá? E por vezes pode ser necessário biópsia, que é como se fosse eu fazer uma análise por dentro do que tem ali nesse nódulo. Para eu falar o nome e o sobrenome dele. Né? E os cistos, às vezes a gente precisa esvaziar, que é como se fosse fazer uma punção na veia para tirar sangue, só que faz na mama em cima do cisto e esvazia esse cisto. Isso só é necessário quando o cisto é doloroso, quando ele incomoda a mulher, quando é muito grande. Mas tem mulheres que têm 10, 20 cistos na mama que não precisa fazer absolutamente nada, não precisa aspirar, não precisa tirar, só acompanhar mesmo. Eu mesmo tenho 3 na minha mama esquerda, né? E eles não me incomodam. Assim, às vezes, antes de eu entrar na menopausa, eu tinha muita dor nessa mama. E aí eu tomava umas vitaminas. Pra mim, a vitamina E sempre foi bom. Mas, não sei, dizem que é mito, né? Eu não sei sobre isso, mas eu ouvi falar, não, a vitamina E não interfere. Mas pra mim ajuda. Então eu penso assim, eu quando descobri a primeira vez, realmente eu fui atrás, fiquei super preocupada e encanada. Que é o caso, talvez, da maioria das mulheres que nem se preocupa, né? Vê que tem, isso não é nada. Só que esse não é nada, que é o ruim da história, né? Aí que mora o perigo, porque pode ser. Então assim, qual que é a chance de ser ou não? Então assim, estatisticamente falando, nós temos aí 1 em cada 9 mulheres vai ter um câncer de mama. Então se não é alguém se não sou eu, vai ser alguém que eu conheço. Exato. Ou alguém da minha família. Então assim, é tão prevalente essa doença, né, que todo mundo conhece alguém que já teve câncer de mama, que tem, está tratando ou já teve. Então assim, é muito comum. Então por isso que todo nódulo, independente da idade que a mulher tem, isso também é outro mito, né, que às vezes antigamente tinha mais isso, né, da mocinha, às vezes jovem, que vai à procura do médico porque está com uma lesão palpável, sente um nódulo, sente um caroço, alguma coisa incomodando, e às vezes não tem acesso aos exames, porque o próprio profissional ou a família fala, não é nada, você é jovem, você é um cisto. Mas e se for? Como que você vai ter certeza absoluta se é ou não? Fazendo os exames, né? Fazendo a investigação. Não tem uma idade, né? Não tem uma idade. É muito mais raro em mulheres jovens, graças a Deus, né? Isso é uma doença a gente brinca que o câncer, de forma geral, é uma doença de velho. Por quê? Por que é de velho? Por que é de pessoas mais velhas? Porque ao longo da vida, a gente vai passando por várias mutações do nosso DNA. Então a gente respira poluição, a gente respira, por mais que pessoas que não fumem podem ser tabagistas passivos, e tudo, toma sol, né, tem acesso aí ao estilo de vida pouco saudável, muitas vezes a pessoa é sedentária, às vezes não cuida da alimentação, come muito industrializados, e aí tudo isso causa dano no organismo, só que o organismo é capaz de se regenerar. Só que conforme vai passando o tempo, a gente vai envelhecendo, essa capacidade de se regenerar, de voltar ao normal, uma pequena alteração que o DNA teve, ela diminui. Então, quando as pessoas estão mais idosas, a chance de uma mutação se instalar
de verdade, do organismo não conseguir reparar aquela mutação, acontece mais. Então, por isso o câncer é mais prevalente com a idade avançada. Não significa que é porque ela entrou na menopausa e ela está repondo o hormônio que ela teve o câncer. Não necessariamente. É mais por conta da idade mesmo, mutação, né? Que você acabou de explicar. E porque às vezes as pessoas acreditam, não fazem reposição hormonal na menopausa e ficam lá sofrendo com todos aqueles sintomas, né? Que a pessoa tem um calorão, indisposição, cai cabelo, pele ruim, irritabilidade, que quer matar do cachorro ao periquito, não é assim? Sim, altera bastante o emocional, né? Então, assim, os efeitos da menopausa eles podem ser controlados com a reposição hormonal, mas essa reposição hormonal tem que ser feita com muita cautela, com um especialista, né? Geralmente o ginecologista, especialista em endocrinologia da saúde da mulher, que tem especialidade nisso, para fazer uma reposição adequada e segura, né? Pelo período adequado e seguro que está descrito como sendo seguro na literatura, né? Então a gente não pode extrapolar. Então, por exemplo, o que a gente vê muito ultimamente? Uma reposição exacerbada de hormônios em mulheres mais jovens, que às vezes não estão na menopausa e de uma forma excessiva. Então isso também não tem segurança, né? Que são os anabolizantes. Principalmente os anabolizantes, né? A famosa bomba. Então assim, mulheres muito jovens que fazem uso de esteroides anabolizantes, a gente tem um risco aumentado. Significa que toda mulher que usa anabolizante vai ter câncer? Não, porque o organismo dela pode ser capaz de reparar os pequenos danos. Mas, então não é seguro, eu não posso arriscar. Significa que todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão? Não necessariamente. Verdade. Então, assim, eu não posso apontar o dedo, é a coisa que a gente começou falando. Não tem como eu apontar o dedo e dizer, você teve câncer por causa de tal coisa. É impossível. A gente sabe que existem coisas que podem aumentar o risco. E aquela conversa que a gente ouve muito, ai, a minha mãe teve câncer de mama, a tia lá, eu não vou fazer reposição hormonal, eu vou ficar sofrendo, passando... Porque, olha, eu tô na menopausa já faz 4 anos e era um sofrimento. Se eu ficar sem a reposição, eu não existo. Eu não faço nada, eu não consigo nem levantar. Sim. E isso daí, essa mulher ela pode fazer uma reposição acompanhada? Sim. Ou tipo assim, não tem nada a ver uma coisa A com única outra? contraindicação da mulher não pode de jeito nenhum fazer reposição hormonal é quem já teve o câncer em si próprio. Então, sim. se a mulher teve câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal. Certo. Mesmo que o câncer foi há 10, 15 anos, isso precisa ser conversado perfeitamente com o seu médico, com o mastologista, com o gineco, né, para poder decidir sobre isso. Mas não, invariavelmente não pode. Agora, minha mãe teve câncer de mama, tenho medo de fazer reposição hormonal por medo de ter câncer de mama. Se você tiver que ter um câncer de mama, não vai ser pela reposição hormonal. Não vai, né? Não. Olha aí, gente. Então é muito fica sofrendo relativo. não. Procura um profissional, né, para poder te acompanhar direitinho, orientar. Então, assim, assim, genericamente falando, a gente não pode falar, você pode tomar qualquer uma, você ir na farmácia e comprar e tomar sozinho. Não, precisa ir num especialista para conversar sobre os riscos de você tomar ou não. É individual isso. Por exemplo, a mulher que fuma, às vezes não é tão interessante, porque aumenta o risco dela ter outros problemas, como a trombose, por exemplo, que não tem nada a ver com câncer, mas então por isso tem que ser analisado individualmente, a gente não pode generalizar. Então, até mesmo as mulheres mutadas, por exemplo, a minha irmã teve câncer de mama. Eu sei que eu sou mutada porque eu fiz o teste genético. Mesmo assim, ela ainda pode usar anticoncepcional, reposição hormonal, se ela não tiver o câncer. Claro que devidamente acompanhada pelos profissionais, geneticista, mastologista, todo mundo acompanhando. Ela não tem contraindicação, por exemplo, para usar anticoncepcional, que era um grande mito. Às vezes existia aquele mito da mulher que tem a mutação genética, ela tem 20 e poucos anos, não poder usar anticoncepcional. Ela pode. Tá? Então, claro que ela vai ser melhor orientada passando pela consulta pelos especialistas. Então, assim, não tem uma contraindicação absoluta só porque tem alguém na minha família que eu não posso, né, ter isso aí. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que já teve casos de câncer na família, câncer de mama, qualquer câncer, que tem um estilo de vida ruim, ela está obesa, sedentária, se alimenta mal, trabalha muito estresse, não gerencia bem o estresse, essa mulher tem risco de ter câncer de mama, como qualquer uma. E ela tem um risco maior do que aquela outra mulher que está no peso adequado, que pratica esporte, que tem, que gerencia seu estresse, né, que se cuida de forma geral. O risco da outra é maior do que o dessa que se cuida, entende? Sim. Independente de usar ou não o anticoncepcional e a reposição hormonal. Sim. Então, no caso, você acha que... Você acha não, você acabou de afirmar que a atividade física é primordial na vida de qualquer mulher para evitar. Tanto para evitar quanto para a prevenção de uma recidiva, né? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que a mulher, tanto quem já teve como quem não teve câncer, pratique pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. Então, pelo menos, né? Claro que pode ser mais. Sim. Então, por exemplo, 150 minutos, se a gente for levar no dia a dia, mas eu não tenho tempo, como eu vou fazer exercício? Então, eu sempre falo para meus pacientes assim, fazer exercício tem que ser igual escovar os dentes. Você tem que encaixar na sua rotina de alguma forma, porque é essencial, é importante. Não tomar banho, né? Não tomar banho.
Eu não tenho tempo de tomar banho, assim, tomar banho. Não. Aqui não. Então, precisa fazer exercício. Sim. Por quê? Pode prevenir o risco de várias doenças, não só do câncer. Né? Então, se eu chegasse pra você e falasse assim, você tem cerca de 20% de chance de não ter câncer de mama, você ia seguir o que eu vou te falar? Com certeza eu ia seguir. Então, né? É uma chance que a gente tem. Às vezes a pessoa fica com tanto medo do câncer e fala, eu quero tirar as 2 mamas. E não faz uma atividade Só que física. tirar as 2 mamas, às vezes, não é tão efetivo quanto ter um estilo de vida saudável. Porque é o mais difícil. O estilo de vida depende só da gente. E esse que é o difícil, porque depende só da gente. Às vezes a pessoa fica lá tão encanada, né? Eu tenho pacientes aqui que elas sofrem muito na menopausa. Eu não vou fazer reposição porque eu tenho medo, não sei o quê. Mas a abençoada não faz uma atividade física. Quer dizer, ela prefere ficar... É cultural, né? É cultural. Ela prefere ficar lá sofrendo, porque uma mulher na menopausa, olha, gente, só quem entra mesmo que sabe descrever o que é. É uma coisa mais horrível do mundo. A tua vida acaba, você vira um pedacinho de pano no chão. Porque eu fiquei assim. E esses efeitos costumam ser piores nos primeiros anos. Exato. Aí depois, conforme o organismo vai se acostumando com a ausência daqueles hormônios naturais, os efeitos também vão diminuindo com o passar do tempo. Isso é uma coisa muito difícil também nas mulheres pós-tratadas. Então, às vezes você pega ali uma moça que tratou um câncer de mama e por causa do tratamento ela entrou na menopausa. Por exemplo, teve que fazer quimio. E a quimioterapia induz a menopausa precoce. Essa mulher vai ter todos esses efeitos que você está falando de ruins e ela não pode fazer a reposição. Nossa. Por quê? Porque ela teve o câncer, então ela não pode. Ela Mas o que ela pode fazer? Outras coisas. Existem outros tratamentos alternativos para a menopausa. Né? Por exemplo, atividade física é um deles, um dos principais. Existem alguns tipos de medicação que são antidepressivas, que também diminuem os efeitos da menopausa, dos calores, né? Que são os fogachos que a gente chama, né? Dessa indisposição. Então tem alguns outros tratamentos alternativos que não são a reposição hormonal, para quem não pode. Então tem como amenizar. Sim, que é no caso a saúde pós-câncer, né? Que a gente precisa falar um pouco. No caso, a terapia hormonal é recomendada para todas as mulheres. Você acabou de falar que não. Depois. Exatamente. Após o câncer, a gente tem que pensar nessa mulher, ela é especial, porque ela não é uma mulher comum, ela passou pelo câncer de mama, então ela tem uma vida pela frente. Hoje em dia a gente tem aí as pacientes que passaram por câncer, ficaram curadas e precisam conviver com aquelas efeitos do tratamento pelo resto da vida. Às vezes vai morrer de outra coisa, muitos anos depois. Verdade. Né? E também a gente tem que pensar nisso, né? Porque o outubro rosa ele não pode ser só para aquela mulher que não teve o câncer, para a gente orientar como não ter, prevenir. A gente tem que falar um pouco também desse outubro não tão rosa, que a gente estava comentando mais cedo, que é aquela mulher que está com câncer, é aquela mulher que não está curada ainda, mas está viva. Sim. E aí, às vezes, ela sente que ela não se encaixa nesse padrão. Então, chega outubro, aí eu tenho várias pacientes assim, que chega outubro, elas não se sentem incluídas nesse grupo. Por quê? Porque elas não estão curadas ainda. Às vezes, não tem a possibilidade de obter uma cura muito próxima. Sim. Né? E elas passam por essa fase aí sendo excluídas, porque a maioria dos holofotes vão para prevenção, para cura. Você tem cura? Claro que tem. Tem cura. Tem cura quando ele é diagnosticado precoce, em alguns casos até mais tardios, mas você ainda tem a chance de cura. Só que a gente também tem que lembrar dessas mulheres, das sobreviventes. Exato. As que passaram por aquilo e são sobreviventes do câncer. Que ainda está tratando, na verdade, que ainda está tratando, que às vezes já tratou, mas convive com uma sequela. O que essa mulher nessa fase, a que já tratou e a que está tratando, que você acabou de dizer que ela não se inclui, porque ela mesma diz que ela não se inclui, o que a gente pode, o que essa mulher pode fazer na área da estética? Porque aqui, por exemplo, aqui no meu estúdio eu trato esse tipo de mulher. No caso, eu ofereço a micropigmentação areolar, a micropigmentação na cicatriz, para dar o up no visual dessa mulher. Mas durante esse tratamento, o que pode ser feito e o que não pode? Por exemplo, ela pode fazer micropigmentação facial, qualquer tipo sobrancelha, olho, boca, ou a gente pode micropigmentar essa areola, a gente pode usar um laser para dar uma rejuvenescida nessa pele, como que é? O que essa mulher pode fazer? Que é mitos e verdades, porque... do ponto de vista estético, né, dos procedimentos estéticos de forma geral, depende da fase que ela está. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que está na fase inicial do tratamento, que ela ainda vai operar, que ela ainda vai fazer químio, que ela ainda vai fazer rádio, o ideal é que não se faça procedimento invasivo na lesão, na cicatriz, né, na pele que recebeu a cirurgia, por exemplo. Tanto é que eu libero para fazer a micro depois de pelo menos 6 meses a 1 ano após a rádio. Na mama, na mama. Isso, na mama. E no rosto. Né, do rosto, na fase, desde que ela não esteja fazendo um tratamento sistêmico, ou seja, químio, ou não esteja fazendo a própria rádio, não tem contraindicação dela fazer algum tratamento não invasivo, por exemplo, um laser, a micropigmentação, não tem nenhum problema. Tá? Então isso é bom cada um individualizar. É bom sempre conversar com o médico que está acompanhando e ver
qual que é o meu risco de fazer um procedimento desse? Né? Então, geralmente o risco é muito baixo, não tem problema, poderia fazer assim como qualquer outra mulher. Né? Sim. Então, poderia fazer sim, desde que não esteja fazendo químio, que é o principal tratamento sistêmico que a gente fala, né? Que é um tratamento mais, digamos assim, que age no corpo inteiro. Então, se eu fizer um procedimento de micropigmentação, por mais superficial que seja, é uma agulha. É uma agulha. Então, assim, existe um risco? Existe. Né? Mas, de uma infecção, por exemplo, de adquirir uma dermatite, uma inflamação da pele, porque o organismo está mais fragilizado. Então, por isso tem que individualizar, não dá pra gente generalizar, pode ou não pode. Então, depende de cada caso. Sim. Mas, de forma geral, se não está fazendo tratamento sistêmico, né, quimioterapia, já terminou o tratamento, já fez a rádio, já está na fase de acompanhamento, Sim. geralmente pode fazer praticamente tudo. Né? Até mesmo peeling, aquele ácido. Até mesmo ácido. Olha aí. Não tem problema. Que legal. Se for pós-tratamento, né? Sim. Aí sobre a cicatriz, essas coisas, sempre esperar bastante terminar a cicatrização, porque a cicatrização de uma cirurgia, ela dura até 1 ano. Então, o efeito não é ali 15 dias, 1 mês depois da cirurgia. Né? E demora bastante. Então, para terminar, os efeitos da radiação na pele podem durar por longos anos. Então, às vezes, é bom ter a liberação do seu médico assistente para falar, agora sim, você pode fazer sua micropigmentação, porque a sua pele já normalizou dos efeitos ali da rádio, por exemplo. Tanto é que a cirurgia, a gente considera a simetrização, né, que é a cirurgia do outro lado. Então, o paciente fez uma mastectomia e vai fazer a simetrização do outro lado, quer fazer a areola. A gente fala, espera cicatrizar o outro lado. Porque senão modifica, pode mudar de lugar essa areola. Sim. Por causa da cicatrização. Aí você tatua num lugar que às vezes não vai ficar tão simétrico com o outro. É verdade. Então, às vezes a gente pede para esperar um pouco mais. Eu sei que a ansiedade muitas vezes a mulher quer fazer logo, quer voltar à sua vida normal, né? Mas buscar entender, principalmente o psicológico, né? Trabalhar essa parte psicológica. Entender que essa fase é uma fase muito crítica, que a gente tem que ter um pouco de paciência, que vai passar, quando vê já acabou, né? E esperar um pouco mais para ter mais segurança na hora de fazer o procedimento estético, porque às vezes vai buscar uma melhora da autoestima, da estética, e aí vai meio afobada, acaba atrapalhando mais ainda. Né? Eu tenho uma colega em Belo Horizonte que ela realmente pegou uma paciente, uma ex, né? Já tinha tratado. Só que numa fase de 7 meses pós-cirúrgico e necrosou. Porque assim, eu não pego paciente, para fazer areola aqui antes de 1 ano. Não pego. Porque eu acho que é uma margem de segurança. E às vezes até o próprio micropigmentador não tem aquela bagagem e ele acaba aprofundando, né, uma agulha um pouco mais, porque a micropigmentação areolar ela é totalmente diferente de uma microfacial. Então tem as especificidades dela que você tem que trabalhar com a agulha em certa posição, que não, né, que não fere profundidade, que não pode sangrar essa pele. Então existem vários cuidados que a gente tem que ter com essa mulher, não só dentro do prazo, mas também como micropigmentar. Então eu sempre falo, né, sempre quando eu dou alguma dica aqui, a mulher que ela quiser fazer a micropigmentação, que ela procure se informar uma profissional que realmente tenha uma bagagem, uma responsabilidade, uma técnica legal para que não haja esse risco. Necrosou, ela precisou cuidar dessa mulher por muito tempo, porque depois essa mama demora pra caramba para regenerar de novo, né, você sabe? Sim. Então são riscos. Sim, são riscos. Por exemplo, a pessoa não tem câncer, vai fazer uma tatuagem. O risco é pequeno, mas ele existe. Essa pele pode não causar. Uma tatuagem sim. Né? Então, assim, não é qualquer tatuador que sabe fazer micropigmentação de areola, que está apto para isso. Então, sempre que você for pesquisar alguém que faça micropigmentação, procure saber se essa pessoa tem especialização na área, se ela sabe manipular uma mama operada, irradiada, que é aí que mora um dos grandes problemas. Exato. Então tem que ter esse cuidado, né? Na hora de procurar, sempre estar procurando profissionais capacitados, né? Porque talvez a pessoa fez um curso, mas ela não se aprofundou. E aí é aquilo que você falou, não sabe nem analisar se aquela mama pode ou não receber, porque não é toda mama que pode realmente receber. Já peguei situações aqui da pessoa querer muito vir aqui e chegar a chorar. E esse fazer a avaliação e falar, não, olha, você não pode receber. E a pessoa, eu realmente ficar muito mal por eu saber que aquela pessoa não podia receber. E eu ter que mandar ela embora sem a micropigmentação. Eu entendo perfeitamente, comigo acontece igual. Às vezes a paciente chega falando, eu gostaria de fazer reconstrução, eu quero fazer a micropigmentação, e às vezes a gente não pode liberar. Tem que esperar um pouco, não está na hora ainda. Aí às vezes vai liberar para fazer e descobre um novo nódulo, outro problema. E a gente vai ter que tratar primeiro, para depois pensar nisso. Então, assim, a estética é super importante, sim. Hoje mesmo, né, está acontecendo lá em São Paulo, eu não pude estar presente, mas está acontecendo a JPM, que é a Jornada Paulista de Mastologia, que é um dos principais eventos do país, da área. E uma das grandes mesas lá é de oncoplástica, que é da área de plástica mamária após o câncer. Né?
Então, tratar a mama dessa mulher já reconstruindo, né? Porque antigamente, até os anos 80, não existia tanto, não era tão difundido isso. Sim. Então, a mulher ia fazer a cirurgia da mama, não existia nem a quadrilectomia, que é a cirurgia conservadora. Muitas vezes tinha que fazer mastectomia radical sem possibilidade de reconstrução. Sim. Né? Hoje em dia, a gente já pensa primeiro no como eu posso reconstruir, para depois eu decidir como eu vou tratar. Olha aí. Então, a gente sempre está pensando nesse efeito aí a longo prazo, porque essa mulher hoje tem mais chance de sobreviver. E ela vai sobreviver e vai viver muitos anos com essa mama mutilada. Verdade. Então, a gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente tem que devolver essa qualidade de vida para evitar outros problemas futuros, né? Por isso a gente trabalha muito em cima disso. Claro que existem casos que o câncer, infelizmente, é mais avançado do que a gente gostaria e não vai ter como reconstruir. Então, se você é uma mulher que já passou por isso e você não foi reconstruída, talvez seja algum fator inerente ao seu próprio organismo, ao seu tipo de câncer, às comorbidades que você tem. Então, não é toda mulher que pode reconstruir. Então, por exemplo, uma mulher que tem outras doenças muito graves, outros problemas de saúde mais sérios, né, uma diabetes descompensada, uma obesidade mórbida, problemas graves que podem complicar essa cirurgia, atrasar o tratamento oncológico, essa mulher não é candidata à reconstrução. E aí a gente vai precisar cuidar dela nos outros sentidos, né, da vida, da parte estética, de outra forma. Tipo, apoio da família, um tratamento psicológico, uma medicação antidepressiva. Sim, tentar buscar amenizar o efeito estético com próteses externas, né, até ela ter condições. Isso não deve ser assim, claro que é muito difícil, eu super entendo quando a mulher, né, acaba ficando mais depressiva por causa disso. Mas não pode ser um fator impeditivo para você melhorar. Por quê? É uma oportunidade que você tem de tentar buscar para a sua vida a qualidade de vida que você não tinha antes, o estilo de vida saudável, porque às vezes você pode melhorar e lá no futuro reconstruir. É verdade. Então não tá tudo perdido. Sim. Né? Se às vezes o seu médico chega e te diz assim, olha, no momento nós vamos precisar, infelizmente, retirar toda a sua mama e não vamos poder reconstruir. Não é o fim do mundo. Sim. Tá? Às vezes pode ir lá na frente reconstruir essa mama após emagrecer, após melhorar as doenças de base, né? Então, não levar sempre para o pior lado. Às vezes a gente pode estar buscando essa mulher resgatando ali dessa doença grave que permita fazer a reconstrução do futuro. No caso do pós, a mulher que ela tratou e tal, ela consegue, o que afeta a fertilidade? Ela consegue ter filhos? Sim, isso é como muito importante sobre a fertilidade. Então, hoje a gente tem visto muito câncer de mama em mulheres jovens, né? Então, assim, a mulher jovem, a mulher demora muito hoje para ter filhos. Sim. Por quê? Porque vai atrás da sua carreira, quer se estabelecer financeiramente, às vezes não tem o parceiro que gostaria, o parceiro ou a parceira que gostaria pro resto da vida, e acaba adiando esses planos de maternidade. Se a gente for observar nossas avós, nossas mães, elas tiveram filho mais jovens. Sim. Né? Com quantos anos você teve filho? Eu tive o Charles com 16, o Lennon com 17 e a Marjorie com 19. Super novinha. Super nova. Né? Então, meu primeiro filho foi depois dos 30. Então, a minha geração de mulheres já tem filhos mais tarde. Ó, meus filhos, o Charles 36, o Lennon 35, a Marjorie 33. Vai fazer agora em dezembro. E ninguém tem filhos. Isso é uma questão relacionada à cultura, né? Então, culturalmente, as mulheres dessa geração estão tendo filhos mais tarde. Tá? Qual um dos fatores de risco relacionados à fertilidade? Não ter filhos. Aumenta o risco de ter câncer? Pode aumentar. Nunca ter filho. Ter filho muito tarde também pode aumentar. Tá? Não significa que você vai ter câncer porque você não tem filho, pelo amor de Deus. Não é só isso que contribui. Tá? A gente sabe que pode aumentar o risco. E a mulher que está com 30 e poucos anos, e antes de pensar em ter um filho, descobriu um câncer de mama. E aí, agora? O que ela faz? O que ela faz? Então, aí, nesse caso, depende de muitos fatores. Qual que é o tamanho desse câncer? Se ele já invade outros órgãos, o estadiamento que a gente fala, né? O subtipo tumoral, que é o nome e sobrenome desse tumor, para a gente decidir se essa mulher é uma candidata para preservação de fertilidade ou não. Então, às vezes, a mulher é jovem, tem um tumor que é passível de cura. Nesse caso, a gente pode pensar em preservar a fertilidade dessa mulher. Como? Se o tratamento provoca infertilidade. Não em 100% das vezes, mas pode provocar. A gente faz primeiramente a congelação dos oócitos, né, que é nos óvulos, que é mais popularmente conhecido, ou dos embriões. Sim. Então, antes de começar o tratamento, essa mulher vai procurar o fertileuta, que é um médico especialista na parte de reprodução humana, e vai fazer a fertilização dos seus óvulos antes de começar o tratamento. Porque senão, ela pode perder esses óvulos durante o tratamento e depois não ser mais possível engravidar. Carol, isso é oferecido na rede pública ou não? Eu tenho uma certa dificuldade para conseguir, pelo fato de não existir grandes centros em todo lugar. Então, por exemplo, eu venho de uma escola em Ribeirão, na USP, que tinha esse serviço dentro do setor da ginecologia. Então, as pacientes, elas se interligavam entre os serviços. Então, de lá mesmo, com o diagnóstico do câncer, independente se era mama, ovário, útero, ela já era encaminhada para a fertilidade, onde ela faria a preservação. Hoje em dia, trabalhando aqui no interior, a gente tem que transferir essa paciente para um serviço maior,
Se ela está no SUS, né? Se ela não tem convênio, se ela não tem condições particulares, ela precisa ser encaminhada pelo SUS para um serviço maior de fertilidade para que ela possa fazer. Mas é oferecido. No caso aqui não tem. Não tem. O mais próximo aqui é Rio Preto. Aqui não tem. Não tem. Esse serviço não. A gente tem que mandar essa paciente para outro serviço. No caso, sai daqui do Hospital do Amor e vai para o Hospital de Base. Isso aí. Aí ela vai no especialista de fertilidade. Então, essa mulher mais carente, ela tem a possibilidade de preservar. Ela tem a possibilidade. Não é uma coisa muito simples, em questão de logística, de conseguir rápido, porque às vezes a gente não pode demorar muito. Né? Então, isso precisa ser uma coisa ágil, que precisa melhorar nos serviços de saúde. Né? Até deveria ser incluído nos planos de governo, né, para melhorar isso no SUS. A gente está na época de eleição. Então, assim, para melhorar isso, claro que muita coisa ainda precisa melhorar. Mas esse é um dos tópicos que precisa melhorar. A fertilidade da mulher jovem, que vai passar por um tratamento oncológico. Então, ela precisa ser encaminhada para discutir até com o especialista de fertilidade se ela é uma candidata a engravidar. Sim. Às vezes ela não é, dependendo do caso. Ela pode ter outros problemas, outras condições que impeçam que ela tenha um filho por outro motivo. Sim. Então, por isso tem que passar nesse especialista. Né? Então, é possível engravidar após o câncer? É super possível. Tá? Inclusive, amamentar na mama que não foi operada do câncer. Que bacana. Então, eu tenho pacientes que tiveram câncer após o câncer elas engravidaram, tiveram filho, amamentaram e viveram super bem. Então, é possível? Sim, é possível. Porque talvez um filho até acaba trazendo uma alegria maior, uma vontade dessa mulher viver, né? Ter um motivo a mais para viver um filho, né? Sim. Porque filho é filho. Delícia, né? Às vezes não é o plano, né? Às vezes a gente oferece. Claro que a pessoa tem todo mundo tem seus valores, são individuais, né? Então, às vezes a pessoa já chega com uma ideia. Quando você comenta sobre isso, olha, o seu tratamento pode te deixar com infertilidade ou dificuldade de engravidar. Você deseja ser mãe? Não, não quero. A pessoa às vezes não quer, é uma opção própria. E tudo bem, não tem problema nenhum. Ela não querer ter filhos e querer fazer o tratamento e tudo bem. Mas quando ela tem esse desejo, ela pode ser orientada que é possível. 100% das vezes vai conseguir engravidar? Não, porque a gente sabe que nem mulher que tem câncer às vezes não consegue engravidar rapidamente. Precisa de um tratamento, né? Às vezes precisa fazer a fertilização in vitro. Então, depende de cada caso. No quesito em particular, não é uma coisa muito barata, né? Esse tratamento de fertilidade é caro. Então, não é uma coisa tão acessível. Sim. Teria que pagar, né? O banco. Isso, aí tudo mais, tem que manter ali, né? Congelado. É um pouco difícil, mas é possível. Tá? Só para o pessoal saber que não é que é impossível, não. Possível sim. Engravidar espontaneamente depois do câncer de mama é possível? Também é. A fertilidade pode voltar. Tá? Então não é 100% das mulheres que fazem o tratamento que vão ficar inférteis. Essa chance diminui. Sim, não significa que legal, né? Tomara que todas que pretendem ter filho aí tenham essa bênção de Deus. Doutora Carol, pra gente finalizar a nossa live, porque é maravilhosa, né? Eu, se fosse por mim, ficaria aqui até. Qual a dica, o que você deixa para essas mulheres para que elas possam melhorar essa autoestima? Qual a sua dica principal aí para essa mulherada? Ficar atenta, as que nunca tiveram e as que já tiveram as pós-câncer de mama, qual que é a sua dica infalível aí? Bom, eu acho que assim, independente de você ter o câncer, ter o risco ou já ter passado pelo tratamento do câncer, se cuidar em primeiro lugar, né? Pensar que o seu corpo é onde você mora, então ele precisa ser tratado com carinho. A gente limpa a nossa casa, a gente cuida do nosso lar, por que a gente não vai cuidar do nosso corpo? Né? Então o corpo é mente e corpo, não somente corpo. Cuidar da saúde mental, da saúde física, praticar exercícios, independente se você tem câncer ou não. A gente já sabe, né, cientificamente provado, que o exercício reduz o risco da gente ter câncer. Que reduz o risco de eu ter uma recidiva do câncer que eu já tratei, por exemplo. Então, por que não fazer uma coisa que vai só causar benefício no meu corpo? Sim. Certo? Na minha mente. A gente sabe que também tem benefícios na saúde mental. Sim, exercício. verdade. Em relação à alimentação, a dica é consuma alimentos naturais, evite alimentos industrializados. Eu brinco que é o bicho e planta. Tudo que for bicho, tudo que for planta. Né? Quem for vegetariano consome só as plantas, tudo bem. Então, assim, você consumir alimentos in natura, do jeito que eles nascem na natureza. Isso previne doenças. Os alimentos, quanto mais industrializados, quanto mais processados, maior o risco da gente ter doenças crônicas, incluindo o câncer. A gente sabe também que hoje o nosso estilo de vida não é tão saudável, a gente não anda a pé, a gente anda muito de carro, né, transporte de veículos. Então a gente consome muito mais calorias do que gasta. Cuidar disso aí. E está sempre próximo da parte espiritual, né? Então é mente, corpo, espírito sãos. Né? Eu acredito muito nisso. Então, se você tem ali uma espiritualidade forte, uma relação boa com a sua família, com as pessoas que você ama, próximas, tudo fica mais fácil de ser enfrentado.
aumentado, independente da fase que você está. Então a dica é tentar É. levar o estilo de vida mais saudável possível, procurar equilibrar essa questão mental e espiritual. Tem muito hoje dentro da medicina, né? Eu andei lendo uns artigos sobre isso, que a oração, o médico incentivar esse paciente a buscar a crença dele, muitas vezes traz a cura, né? Isso daí é bem real, eu já vi de perto. Não, sim, com certeza. A espiritualidade está muito intimamente relacionada com a saúde do corpo. Mas só que, por outro lado, né, tudo que é exagero é ruim. Por outro lado, a gente não deve culpar, às vezes, né? E muitas vezes a gente vê pessoas que têm intenção, às vezes, de ajudar, acabam prejudicando, dizendo que a pessoa teve aquilo porque ela não teve fé. Verdade. Não é bem assim. Não é. A gente sabe que não é bem assim que funciona. E às vezes a pessoa internaliza aquilo e acaba ficando uma relação pior ainda com a espiritualidade dela e com o próprio corpo. Então, não leva isso para casa. Verdade. Então, o que você deve levar para o coração e para a vida estou bem comigo mesmo, com a minha mente, com o meu espírito, com o meu corpo. E conversar com Deus, né? Como a gente está conversando independente aqui. da sua fé, independente da sua crença. E levar a coisa um pouco mais leve, porque antigamente a gente era muito massacrado, né? Pela religião. E aí as pessoas acreditavam piamente que a doença era por conta do pecado. Só que hoje a gente está descobrindo que as coisas não são assim, né? Sim. Então a gente consegue Tem levar muita água passando embaixo da ponte, dessas crenças, né? De forma geral. Então a gente tem que pesar bem. E para quem não tem câncer, mas convive com alguém que tem, a dica é não prejudique essa pessoa. E às vezes palavras podem, né, atrapalhar. A forma com que você se expressa. Busca saber o que é legal de falar com a pessoa que está com câncer e o que não é legal. A gente, a internet está aí, tem um monte de especialistas, psicólogos, né, dando dicas e tudo. Pra gente evitar falar coisas que, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então, tem pessoas que às vezes preferem se reprimir, se isolar, porque preferem não conversar com as pessoas para não ter que ficar respondendo perguntas. Né? Então, a gente tem que ter essa empatia pelo outro, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Então, se a gente tem essa empatia para cuidar do outro como eu gostaria que cuidassem de mim, né, o mundo ficaria melhor. É verdade. Eu tenho uma frase que eu sempre falo aqui, que eu levo, que eu ouvi de um senhor e eu levo para minha vida, que tudo que eu faço pro outro, para as pessoas, que quando eu me for daqui para morar com Deus, que eu deixe saudade e não alívio. Então assim, que todas as vezes que você for realmente tratar outra pessoa, lidar com outra pessoa, que você, quando você se for, que você deixe a saudade no coração dessa pessoa e não o alívio de você ter ido, né? Porque se você for um alívio para outra pessoa, significa que você está sendo muito chato. Essa frase é pesada e leve ao mesmo tempo, né? Isso mesmo. Porque é individual, você com você mesmo. Como eu trato o outro, né? Exato. Então assim, eu tento fazer o meu melhor, dentro do meu melhor, como diz o Cortella, né? Dê o seu melhor, dentro do seu melhor, para que você realmente venha ser tirada do sol. O Padre Fábio fala, né? Me coloca no sol, mas que alguém lembre de me tirar do sol, né? Que a gente possa ser isso pro outro, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aí com a gente. Muito obrigada, doutora, por ter participado, ter disponibilizado o horário do almoço dela para estar com a gente, né? Nos dando toda essa informação. Quem não conseguiu assistir, nós vamos deixar essa live gravada. Vai estar no Instagram, depois vai subir pro YouTube. Então compartilhe para os seus amigos para que realmente essa informação possa chegar. Que Deus possa estar abençoando o nosso dia, o nosso fim de semana, que amanhã já é sexta-feira, né? E muito obrigada. Beijão. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço. Conta comigo sempre. Obrigada. Sempre, obrigada.